Corinthians está interessado no Wallace, que é volante, jogador que teve uma boa passagem pelo Grêmio, campeão olímpico, né? Vocês lembram bem naquela geração do Luan? Ai, meu Deus, ficou perto do Luan. Pega a tiriça. Gente, deixa o like aí pra gente bater 3 mil, tá? Por favor. O Wallace, ele está jogando na Udinese da Itália. É um jogador que interessa. O Corinthians fez uma sondagem. Por que ele agrada? Ele agrada porque ele é alto, é forte, sabe sair jogando. São as características que o Antônio Oliveira entende de um bom volante hoje. E o Wallace, ele joga na Udinese, ele já tem 29 anos, tá? 29 anos. É um jogador que tem feito uma boa temporada, considerado um dos melhores da posição lá na Itália, tá? E até também na Europa. Então, assim, despertou até interesse de outros clubes da Europa. Ele até cogita, tá? Ele até cogita voltar para o Brasil, tá? Mas o time, né, da Udinese tá pedindo uma boa grana por ele, né? Só para você ter uma ideia, a Udinese avalia aí o Wallace hoje em 6 milhões de euros, 6 a 8 milhões de euros, tá? Se for 6 milhões de euros, 34 milhões de reais. Se for 8 milhões de euros, 46 milhões de reais. É o que a Udinese hoje acha que vale, né? O Wallace. Então, é um jogador hoje que a gente pode dizer que não é barato, né? Você pagar essa grana, né? 46 milhões de reais, ou 34, até 34, mas vamos supor que o Corinthians aceite pagar aí 8 milhões de euros, né? 40 e poucos milhões de reais por um volante já de 29 anos. Eu sempre fico na dúvida com esses jogadores que voltam da Europa. Eu acho que o Corinthians deveria monitorar mais o mercado interno e o mercado sul-americano para achar bons volantes, como o Palmeiras, né? Achou o Aníbal agora. Enfim, o Palmeiras tem achado bastante no continente sul-americano. Acho que o Corinthians tem trabalhado muito pouco essa questão aí do continente sul-americano. Você fala assim, mas e o Rojas, e o Garro? Enfim, sim, mas tem que ser mais, porque uma hora você vai acertar, outra hora tu vai errar, né? E claro, tem que ser bem feito, né? Os números, a característica. Então, assim, eu acho caro, tá? Tô falando não sei você, eu quero sua opinião aqui embaixo. Eu, Samir Carvalho, não contrataria o Wallace por 6 milhões de euros e nem por 8 milhões de euros, tá? Eu acho que é muito arriscado. E o Corinthians já se arriscou demais em contratações. Para vocês verem como que o Corinthians pagou caro pelo Pedro Raul. Teve uma época que o Al Hilal estava pedindo 6 milhões de dólares pelo Michael. Quem pagasse levava. E o Corinthians, hoje, não sei quanto é que está o Michael, mas o Corinthians teve a manha de pagar 5 milhões de dólares pelo Pedro Raul. Cara, o Pedro Raul, 5 milhões de dólares, você tem que ser muito burro para contratar o Pedro Raul por esse valor, velho. Lembrando que o Michael já estava valendo 6 milhões. Pô. Então, assim, o Wallace, eu não pagaria esse valor, tá? Não sei o que você acha, mas quero sua opinião. O Wallace vai querer jogar no Corinthians. Para o Wallace querer jogar no Corinthians, o Corinthians vai ter que oferecer muito mais que os outros clubes. Porque vamos supor que os caras aceitem vender por 4 milhões de euros. Aí chega o Flamengo e fala assim, eu pago os 4 milhões de euros. O Wallace vai para onde? E não vou nem falar o Flamengo, tá? Falei o Flamengo, mas esquece. Se chegar o Fluminense, que está lá embaixo na tabela, e oferecer 4 milhões de euros, o Wallace vai para o Fluminense. Porque as notícias ruins, tá? Olá pessoal, tudo bem? Gente, novamente eu volto no canal trazendo para vocês toda uma atualização do Corinthians e vamos iniciar falando do mercadão da bola do Timão. Corinthians que se manifestou interesse
no meio-campista Wallace, revelado pelo Grêmio, junto com demais outros jogadores, inclusive com o Luan, que também teve no Corinthians uma boa temporada, mas não fez nada. E hoje, atualmente, ele está jogando na Udinese da Itália. É um jogador que a Udinese está aproximadamente, né, querendo de 6 a 8 milhões de euros no atleta. Ele tem apenas 29 anos. Se caso a Udinese vender ele por 6 milhões de euros, corresponde aí a 34 milhões de reais. Se o negócio for fechado em 8 milhões, corresponde a 46 milhões de reais. Uma opinião. Acho um meio-campista de 29 anos muito caro mesmo. Ó, vou dar um exemplo aqui. Tendo em vista que o Corinthians comprou o Pedro Raul por 5 milhões de dólares. Então, e vê o que ele fez no Corinthians até hoje. Ele não pagou o almoço e nem a janta no Corinthians. Então o Corinthians precisa tomar cuidado, que esse jogador que volta lá de fora, com esse final de carreira, 29 para 30 anos, eu fico meio desconfiado. Chegar no clube aqui no Brasil e só ganhar dinheiro. E o Corinthians não tem dinheiro. Como vai pagar 34 ou 46 milhões de reais num atleta de 29 anos? Não tem mais mercado. Pode jogar bem no Corinthians, mas o Corinthians não tem como tirar esse dinheiro novamente. Então eu acho um negócio aí complicado para o Corinthians fazer. O clube está muito endividado e precisa aí de organizar a finança do clube. Porque o Corinthians precisa, a partir do dia 10 de julho, fazer algumas contratações. Mas precisa de ser contratações pontuais. Contratações para chegar e vestir a camisa e honrar. Mas no atual momento, está muito difícil para o Corinthians contratar. Por quê? Porque é um time tá sem credibilidade no mercado. É um time que está com salário atrasado. É um time que está sob investigação da Polícia Civil por lavagem de dinheiro. Já falei 3 requisitos aqui, péssimo. E os jogadores se comunicam entre eles. Eu trouxe para vocês aqui essa semana que o Corinthians acabou pagando aí nessa terça-feira o salário dos funcionários. Mas tem 1 mês de salário do jogador atrasado e 2 meses de direito de imagem. Então o jogador fala entre um e outro. E assim, se um time do Brasil como Flamengo, Palmeiras chegar a oferecer o mesmo valor que o Corinthians oferece para o atleta, aonde ele vai jogar? Vai jogar em outro clube, menos no Corinthians. Porque é um time, como um jogador vai sair do clube dele para vir para o Corinthians, sem que o Corinthians não está pagando salário? Ele vai trabalhar de graça? Então, tá muito difícil para o Corinthians fazer a contratação. Não sei como vai fazer. Porque dinheiro não tem, credibilidade não tem, salário atrasado e as manchetes que saem aí nos jornais é uma mais ruim que a outra. Tá difícil. Falar do Corinthians tá difícil porque toda notícia que a gente traz aqui são notícias ruins, são notícias péssimas. Infelizmente. Aí para fechar o vídeo, quero falar um pouquinho de Carlos Miguel. Goleirão aí que tem 25 anos, pega muito, boa envergadura, é um goleiro excelente. Cássio saiu, infelizmente o Corinthians deixou o Cássio sair, mas esse goleiro parece que ia dar conta do recado. Mas o Nottingham Forest tá pagando a multa que é o preço de banana, 4 milhões de euros no atleta, e a partir do dia 1º de julho, o Nottingham Forest vai depositar essa multa e adeus Carlos Miguel. Por quê? Quando Augusto, aí sai notícia que Augusto está rebolando, está fazendo de tudo para manter o jogador, para manter o goleiro, a gente sabe que isso aí é conversa para inglês ver. Por quê? A multa é barata, eles eram para ter feito negócio correto no passado. Sabia que o Cássio ia sair? Então aumentava a multa do goleiro, renovava o contrato com o goleiro. E Carlos Miguel, por tudo que está acontecendo, ele também quer ir embora jogar no futebol inglês. E não pense que saiu burburinho na internet que o time do Nottingham Forest vai pagar mesmo que ele ganhe no Corinthians. Mentira! O time do Nottingham Forest vai pagar aí praticamente 3 vezes. E é uma excelente vitrine para ele do Nottingham Forest, que não é um time de muita expressão. Ele rapidinho
pintar aí num time de muito mais expressão. Por exemplo, jogar a Champions League, né, num time maior, né? E com certeza a partir do dia 1º, tá faltando aí 15 dias, e Carlos Miguel vai embora e o Corinthians vai ficar sem goleiro, porque vai ficar apenas com um garoto muito jovem, que é o Matheus Donelli, e precisa do mercado. Precisa do mercado urgentemente. E quem quer vir pro Corinthians? Hoje, com esse tanto de notícia ruim, tá difícil. Eu não sei o dia que eu vou trazer aqui uma informação boa do Corinthians. Nós corintianos temos sofrido com o time porque dentro de campo não representa, fora de campo não representa. Augusto Melo concedeu uma entrevista coletiva que não diz coisa com coisa, não disse nada. E além disso, transferiu a responsabilidade da sua incompetência para a imprensa. 9 pessoas, 9 diretores deixaram a base do Augusto Melo. Uai, por quê? Não foi pessoa que eles escolheram de sua confiança? E por que deixaram? E Augusto agora ficou sozinho. Complicado. Complicado. Mas galerinha, continue ligadinho no canal, porque todo dia o que sai no Corinthians eu trago pra vocês e mantém todos aqui ligado com informação aí de primeira mão, chegando aí sempre no canal, tá? Então deixa o seu like no vídeo, deixa o seu comentário o que você acha desse Corinthians e ativa a notificação, né? Porque todo dia eu gravo conteúdo e vocês receberão tudo de primeira mão. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!